noite, que a paz do Senhor esteja com você, que nos acompanha aqui presencialmente, você que nos acompanha aí no YouTube, você que nos acompanha na rádio, nos reprises, na Rede Globo e em qualquer outro lugar, que Deus abençoe. Temos pensado sobre o tema Famílias Irresistíveis e hoje eu vou tentar pregar aqui com o esboço do Gilson Bifano, que é quem organiza todo esse mês da família, Ministério Oikos, tá? Então eu vou tentar, eu digo que eu vou tentar porque é muito difícil o pregador conseguir usar esboço que outra pessoa preparou, tá? Mas eu vou tentar. E é interessante que essa semana aconteceu algo comigo e eu estava ali, fui deixar até para reestudar, né, ali a mensagem. Eu já tinha visto os temas, mas nem me atentei qual seria o tema deste domingo, né, que eu estaria pregando. Eu já tinha visto todos os temas, todo o material. E aí, essa semana, o meu corpo, ele me deu alguns sinais de estresse, de estafa, de cansaço, de sobrecarga e do que você quiser dar aí de título. E como eu já tive crise de ansiedade, eu já fiquei ansioso, né? Sabe? Quando você vê a sombra de ter uma crise, você já fica em crise, já entendeu isso? É mais ou menos por aí. E aí, acabei tendo que cancelar até alguns compromissos e ficar de repouso. E aí depois eu fui ver, quando eu olhei o título da mensagem, eu falei para a Flávia, eu não vou pregar isso aí não. Não vou pregar, chama outro pastor e tal, né? Daí ela só olhou, deu risada, obviamente, né? E o pastor Luciano não estava. E aí eu vou pregar. Põe para mim aí, Douglas. Famílias irresistíveis vivem sem... Esse é o título, o tema dessa noite. Famílias irresistíveis vivem sem ansiedade. E aí estava eu, curtindo a minha crise por pensar numa crise de ansiedade. E aí eu falei, como posso pregar? Ela falou, você tem toda a autoridade para falar, né? Ou desmaiar lá na frente. Você pode até ilustrar o que acontece com relação aí à ansiedade, né? Mas nós vamos ler o texto. Eu vou pedir, Douglas, que você usa lá o programa da igreja para projetar o texto de Mateus 6, do 25 ao 34, tá? E aí você pode acompanhar, pode abrir a sua Bíblia, mas eu vou ler todo o texto muito conhecido. Nós estamos falando do Sermão do Monte, né? Durante esse mês. E diz aí a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ou outra tradução, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos orar. Querido Deus, lemos a Tua palavra
somente por ação do Teu Espírito Santo nos iluminando é que podemos compreendê-la. Então, tudo que for dito aqui seja debaixo da Tua direção e que fique no coração somente aquilo que o Senhor de fato falar, ó Pai. Tira toda ação humana e que venhamos a estar realmente confiantes no Senhor, vencemos a ansiedade e que as nossas famílias sejam famílias que de fato vivem sem ansiedade, ó Deus. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, quando a gente, antes de entrar aqui no conteúdo, quando fala família irresistível, aquilo que eu falei, às vezes é só você que serve a Deus dentro da sua casa. E aí você ouve uma mensagem dessa família, de repente você trava. Mas tanto você quanto aqueles outros que têm toda a família aqui presente nessa noite, por exemplo, todos nós temos que entender que para que a família viva sem ansiedade, eu como indivíduo preciso viver. Então, a mudança na minha família precisa partir da mudança em minha vida. Então, nós todos podemos ouvir, independente de como está a nossa casa. Eu estou aqui, a minha esposa está aqui, minha filha está aqui, né? Então, a minha família, ela está aqui. Mas, independente de qual a decisão que elas vêm tomar, eu preciso tomar a decisão, entende? Como indivíduo. Então, não se trave no termo família aqui. Pensa em você como indivíduo. Essa mensagem é para você, pessoalmente. E aí vai fazer diferença depois aonde você estiver inserido, ok? Combinado? Destravou aí? Esqueceu todo o resto? Acalmou? Alguém precisa de um suco de maracujá? Se tiver, pode mandar que eu gosto. Com açúcar, tá? Sem açúcar, só a Melissa. Mas vamos lá. Eu vou ler bastante coisa aqui dessa parte de introdução, que tem algumas informações que eu não consigo decorar, tá? Dentro aí dos estudos, um dos males, ou dos principais males da sociedade, né, em tempos modernos, de fato constatado, é a ansiedade, né? É um dos problemas que afeta, poderíamos dizer que 99,999% das pessoas, né? Alguém afirma, eu não tenho nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação, nunca fui bombardeado por algo. Pode ser um pouquinho complicado uma colocação dessa, mas é verdade que outros passaram na fila da ansiedade, lá na fila dos pecados, né, que a gente vai absorvendo para a vida, na fila da ansiedade passou várias e várias vezes. Tem gente que ainda passava uma vez, cortava a fila para passar de novo, sabe? Igual fila de alimentação, quando libera, e quer pegar mais mistura, e parece que tudo que tinha a ver com ansiedade ficou numa única pessoa, né? E tem uma pesquisa, né, que saiu num jornal americano, norte-americano, e aí falando sobre, né, a ansiedade como o mal do século, e aí listou algumas coisas que a ansiedade pode causar na vida do ser humano, tá? Em algumas áreas, com certeza não vai ser novidade para a grande maioria, mas só para citar, né, o que a ansiedade vai causar. E nós temos só que fazer um destaque, nós vamos falar sobre ansiedade e não depressão. Existe uma diferença entre ansiedade e depressão. A diferença é www.google.com.br, você digita lá e depois você vê que não dá tempo aqui de eu definir, tá? Mas se você quiser uma explicação mais técnica, a Flávia está aí. Cadê as outras psicólogas? Faltaram hoje, que eu vou queimar o filme delas, tadinhas. Mas tá ali, tem estudante de psicologia, então você pode perguntar para essa turma toda aí, tá? O pessoal aí de remédio também é para saber a diferença, né? Aí, sim. O pessoal de TI também é para saber, né? Como entra no Google, pelo menos, para procurar lá, né? Então você pede aí ajuda, tá? Mas nós vamos falar de ansiedade, ok? Eu estou fazendo o destaque que o Bifano faz aqui, tá? Não é meu destaque, não, porque senão pode cometer uma gafe. Primeira parte aí, então, é onde pode afetar o cérebro, né? O estresse e a ansiedade crônica pode afetar o cérebro e pode influenciar na questão da memória a médio, né, a curto e longo prazo, né? Essa parte da memória e ansiedade é interessante mesmo, viu, gente? Para quem já teve crise de ansiedade, sabe do que eu estou falando. Você começa a se esquecer.
Por exemplo, eu estou me esquecendo dos pontos agora que eu vou falar aqui, ainda bem que tem um papel, entende? A ansiedade causa isso. Então, o esquecimento, ele vem mesmo e vai afetar o cérebro, né, em muitas coisas. E aí vai ter algumas reações físicas por causa dessa parte de afetar aí o cérebro. Então vem como uma consequência a fadiga, o cansaço, o desgaste, né, físico, ele vem aí como uma consequência, tá? A ansiedade, o estresse, ele vai causar isso no ser humano. Esse é um ponto. O segundo ponto são as reações hepáticas, né? O corpo aí quando ele vai sofrer o estresse, né, e a ansiedade, ele vai produzir cortisol, o hormônio do estresse. Olha que chiqueza que está esse negócio aqui hoje, né? Então vai produzir ali uma quantidade excessiva disso. E isso é prejudicial para nós, né, para o nosso organismo, tá? E quando essa produção leva o fígado a produzir mais glicose, talvez para alguns não tem problema, mas, por exemplo, para alguém que luta aí contra o diabetes, isso já vai se tornar um sério problema. Ansiedade, estresse pode gerar isso, né? Então, vou pulando ali algumas explicaçõezinhas. Outra área, pulmões. Os estudos têm mostrado que existe uma relação entre os que sofrem de transtornos de ansiedade e a asma. Olha que interessante, né? Uma coisa prejudicando a outra, né? Pessoas que sofrem de asma também são mais propensas a ter ataques de pânico, porque a ansiedade está ali bem ligada. Meus queridos, a medicina, né, conforme ela vai avançando, vai descobrindo que algumas doenças são consequências de ações, de atitudes e de outras áreas da vida, tá? Já foi feito vários estudos, por exemplo, de câncer, como consequência de uma amargura não tratada, a pessoa vai ficando ali, não vai curando essa amargura e vem transformar num câncer ali na vida. Tem pessoas que não acreditam nessas coisas. Eu particularmente creio, porque todo o desespero e todo o tratar da alma do ser humano, do espírito do ser humano, vai refletir no seu organismo. E nós sabemos que o pecado veio para a humanidade para destruir tudo, né? Então a mudança aí é de dentro para fora também. Muitas doenças que temos realmente é uma consequência do prejuízo que a alma, longe de Deus, traz. Por isso que o Evangelho de Deus é o remédio poderoso para curar toda sorte de enfermidade. Porque ele cura a alma, de onde talvez venha a origem de muitas coisas. E aqui os estudos vão constatando aí. Também além aí dos pulmões, né, músculos tensos. A forte tensão muscular pode gerar dores de cabeça, ombros rígidos, dor de garganta e até mesmo enxaquecas, tá? Isso aqui eu conheço bem. Essa semana eu experimentei boa parte disso aqui. Por isso que eu falei, para pregar isso aqui é complicado, né? Mas posso aqui dar o meu testemunho aqui. Claro que depois vem a parte bíblica de tudo isso, tá certo? Então isso vai causar sistemas imunológicos, eu tive que ficar ensaiando essas palavras aqui, tá? Pior que palavra de teologia. Estudos também descobriram que quando você está estressado, tem mais chances de pegar um resfriado e está mais suscetível a infecções e inflamações, tá? A parte imunológica também é afetada por um alto nível de estresse, aí que o corpo vai tendo. E aí também temos o coração. Ansiedade e estresse crônico aumentam a chance de doenças cardiovasculares. Olha que chiqueza, hein? Ficou bonita essa palavra. Devido a um aumento da frequência cardíaca constante, a pressão arterial elevada e exposição excessiva ao cortisol, lá o hormônio lá que a gente já falou, né? Arritmia. A crise de ansiedade, para quem já teve ou já viu alguém ter, né, começa essa arritmia e a sensação da pessoa que está tendo uma crise de ansiedade é uma sensação de morte, tá? Ela pensa que vai morrer, só que foi comprovado que ninguém morre de ansiedade, pode morrer de outra coisa, mas dessa arritmia ela vai ter um pico máximo e vai acalmar. O problema para quem está passando esse pico máximo parece que nunca para, ele sempre está aumentando, né, ali. E eu já tive
Tive necessidade de tomar até medicamento por isso. Não tenho vergonha de falar isso para os irmãos, tá? Eu quero que você também não sinta vergonha das coisas, porque quando sentimos vergonha, travamos para o agir sobrenatural de Deus. Quando não temos vergonha de nos expormos diante de Deus, aí é onde começa o tratamento do Senhor. E também afeta o estômago. Quando você perde o controle, né, do estresse e da ansiedade, você tem a digestão de alimentos você não tem a digestão de alimentos de forma adequada. Aumento de refluxo, inchaço e diarreia, né? Isso tudo tem ali, a fonte aqui é de um site da internet, né? Então, observa que a ansiedade, o alto nível de estresse, quando ele vem até nós, ele traz muito prejuízo. Desde o cérebro até o estômago, ele mexe conosco. Nós ficamos parados diante de algo que está acontecendo. E a verdade, meus irmãos, é que muitas vezes estamos sofrendo de ansiedade e pensamos que é outra coisa, e começamos a querer tratar outras coisas, quando na verdade a origem do problema está nessa palavra, ansiedade, estresse, estafa. Vivemos numa sociedade onde somos cobrados uma correria constante. Só que a desculpa dessa sociedade que impõe isso para a gente não cola com Deus. Sabe por quê? Quando Jesus escreve esse texto, não tinha essa correria toda que temos de sociedade, concorda? Porque nós gostamos de falar, mas nos dias de hoje, porque lá no tempo bíblico, porque nos tempos de Jesus a situação era diferente, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha o balé para criança, né, a aula de natação, o vestibular, não tinha a prova do Enem, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha... Nós colocamos muitas desculpas dentro da nossa sociedade, mas, meus irmãos, essa luta contra a ansiedade é algo já antigo. Porque se não fosse algo tão importante, Deus não teria colocado na sua palavra esse texto que nós acabamos de ler. Que nós não podemos andar ansiosos, cuidadosos, né? Como diz aí na tradução. Jesus então fala sobre isso, né? E ele sabia que já naquele momento a ansiedade era algo que já prejudicava o ser humano. Pode ser, queridos, que com o nosso dia a dia nós tenhamos potencializado a ansiedade. Nós podemos ter colocado um peso, mas a ansiedade já sempre esteve presente, né, em nossa sociedade e na vida do ser humano. Mas aqui vamos ver alguns pontos dentro desse texto que lemos aqui de Mateus capítulo 6, alguns pontos aí de destaque então, para como sermos pessoas, famílias, né, que vivem sem ansiedade, que conseguem vencer a ansiedade, ou que conseguem se prevenir para não ter essa ansiedade. E se eu começar a enrolar muito aqui para falar os pontos, talvez a ansiedade de alguns vai aumentar, vai começar a dar arritmia em alguns, né? Sabe quando o palestrante começa a falar, eu vou falar e não fala? Não dá vontade, às vezes, de você torcer o pescoço? Isso é um sinal de ansiedade, meu querido. Então é um sintoma que Deus já está te mostrando aí, e alguns estão concordando comigo, que já estão. Deixa eu virar a página aqui. Primeiro ponto, então, aí do texto. Para você viver sem ansiedade, procure desenvolver uma vida contemplativa. Dá para ler legal ali, né? Dá. Dá um clique aí para mim, Douglas. Jesus disse: olhai as aves dos céus, olhai os lírios dos campos. Como eles crescem, né? Olhar como eles crescem. É interessante que Jesus começa falando para nós olharmos. Ele começa nesse verso aqui, né, verso lá 26 e 28, né, que está aí, ele falando, olhai. Aqui o que Jesus está nos dizendo é algo que não requer nenhum valor monetário para a gente. Para você olhar para as aves e olhar para os lírios, você não precisa pagar nada.
Você não precisa comprar um remédio. Então Jesus, ele começa lá no verso 25 falando, né, para não andar ansioso, né, ou não andeis ansiosos. Agora, ele vai chegando ali para frente e ele vai falar, olhai, ele começa a dar aqui a solução para nós não vivemos em ansiedade com algo que é alcançável para todos nós. Isso é perfeito, a forma com que Deus faz. O tratamento de Deus é perfeito, não é um remédio que ninguém pode pagar. Mas para você lutar contra a ansiedade é algo que Deus já providenciou. Deus já mandou. Então ele chama a nossa atenção. Fala, olhai. Contemplai. Ele fala, atentai. Essa é a expressão. Jesus está chamando a atenção, ele está falando, desvia o seu foco. Para de olhar para aquilo que está te trazendo preocupação e olha para algo que eu posso te ensinar, né? E vamos esquecer, não vamos nos esquecer, vamos nos lembrar sempre que nós estamos falando de ansiedade e não depressão, porque muitas pessoas gastam muito dinheiro para lutar contra a ansiedade. Em alguns momentos é necessário entrar mesmo com um medicamento, mas nós temos que entender que se não trabalharmos com prevenção, com a origem, vai voltar ali na frente, vai ter que tomar de novo, vai ter que voltar de novo. Então o que Jesus está nos ensinando é um princípio de vida. Comece a desenvolver em sua vida esse princípio de contemplação. E é interessante que a contemplação que o Senhor traz para nós sempre é ligado à natureza. Ele não manda você contemplar o carro, ele não manda você contemplar a casa, ele não manda você, inclusive, contemplar a roupa, ele não manda você contemplar nada que tenha intervenção humana, entende? Ele manda você contemplar algo que você sabe que é 100% dele. Por que isso? Porque ele é o Criador. Então ele manda que nós olhemos para as aves, os lírios, né? E por que será que Jesus então faz isso? Ele faz isso para nos ensinar a primeiro sermos contemplativos e segundo aprendemos com as aves e com os lírios. Porque somos criação de Deus também, né? Somos criação do Senhor. E a verdade é, meus irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos mais contemplar as coisas, devido à nossa vida de correria. Às vezes você faz uma viagem com um carro aí, e você não consegue contemplar a paisagem que temos, ainda temos, né? Graças a Deus que ainda temos, né? Em alguns lugares só tem prédio, né? Mas ainda temos boas estradas aí com boas paisagens. Você não consegue muitas vezes parar e contemplar o pôr do sol. O nascer do sol não, que você está dormindo, né? A grande maioria, mas o pôr do sol. Não conseguimos às vezes contemplar a chuva. Às vezes nós não conseguimos contemplar o que está do nosso lado por causa do uso de aparelhos tecnológicos. Às vezes não conseguimos contemplar nem o próprio alimento que está em nosso prato, porque estamos comendo e com a outra mão navegando. Entende? Estamos comendo e com a outra mão vendo foto de comida. E estamos desejando comer o que está na foto. E quando pega aquilo que está na foto e põe dentro do prato, sabe o que vamos fazer? Vamos olhar outra foto. Porque às vezes você está com a vontade de comer uma feijoada, aí você programa, na outra semana, vamos pensar no domingo, normalmente aquele almoço familiar, outra semana programa a feijoada, aí daí você está lá no Facebook e alguém posta uma foto de um churrasco, de picanha. Então você está comendo a feijoada, o nariz do porco, mas olhando a foto da picanha. Falaram aí que feijoada é só quando tem
tudo lá. Então é isso aí. Mas, queridos, como então viver uma vida contemplativa? Algumas dicas, tá? Não vai estar projetada aí. Desligue-se do mundo tecnológico. Desligue-se daquilo que traz barulho. A tecnologia é boa, ela é útil, mas desligue-se, se limite. Aprendi com outras pessoas um princípio de, na hora da alimentação, o aparelho de celular fica de lado. E se tocar, não atendo. Não atendo. Porque aquele momento é o momento da refeição. Ainda preciso melhorar muito. Porque ainda tem um vício. Como eu gosto de comer olhando para a TV. Horário de almoço, programa esportivo. Entende aí, os homens, né? Sabe, né? Aquele momento ali de ver os gols que a gente já viu 15 vezes. Mas a gente quer ver mais uma vez. Parece que tem um detalhe novo sempre, né? A cada passada. Mas é momento de se desligar. Estou falando um exemplo, tá? Na parte de refeição. Mas se desligue. Contemple, né? Veja o lado. Tira um pouco o pé do acelerador da vida. Gente, vamos entender se tirar o pé do acelerador da vida, tá? Porque às vezes tem pessoas que pensam que é tirar o pé do acelerador da intimidade com Deus. Aí começa a cortar a oração, Bíblia, está cultuando com a igreja, começa a cortar tudo e tira o pé do acelerador. Não, eu preciso valorizar a minha família, preciso valorizar, então eu vou ficar na minha casa e tal. Mas faz tanto monte de coisa lá que poderia muito bem ser substituído e manter a intimidade com Deus, né? Mas para um pouco de correr, para um pouco, avalia, analisa, olhe para o lado, contemple a parte mais da calmaria. Precisamos parar um pouco, às vezes, de correr, meus queridos, porque correndo, só correndo, corremos atrás de dinheiro todos os dias. Interessante que nunca alcançamos o abençoado. E se pararmos de correr, não vai fazer diferença nenhuma, concorda? Você não alcança mesmo. Então para um pouco. Não estou falando para parar de trabalhar, viu, preguiçoso? Por favor. Não vem aqui dar essa migué depois para a esposa e falar, recado de Deus, né? Estou pedindo a conta em tempos de crise. Não é isso, não. Mas às vezes, né? Síndrome de Rochelle, né? Meu marido tem 2 empregos e não há necessidade, às vezes, disso, né? Um emprego só traz sustento, isso é importante, né? Tira o pé. Trabalhe um pouco aí com exercício, né? Exercice-te um pouco mais. Para um pouquinho para contemplar. Ali o exercício não é só exercício físico, mas é esse exercício de você contemplar o que está ao seu redor. De você parar um pouquinho. Observa como que você, às vezes, é apressado para algumas coisas. Você vai no shopping center, procura a vaga mais perto, fica com raiva de não ter nenhum idoso com cartão para você usar aquelas vagas bem pertinho das entradas, né? Você para um pouquinho mais longe. Eu espero que você faça isso, né? Que você não dê aquela migué de parar lá na vaga. Para de falar que alguns vão se entregar. Aí você anda o shopping. Quando chega na hora de ir embora, você começa a ficar bravo, estressado, porque tem uma fila para pagar o tal do estacionamento. Eu sei que é alto o valor, né? Mas você fica bravo. Aí, que demora, não sei o quê. E aí quando está com os carros lá no estacionamento para sair, sai todo mundo no mesmo horário, já fecharam as lojas, todo mundo já comeu, vai embora tudo junto. Aí faz aquela fila lá fora e você fica estressado. E começa a buzinar, domingueiro, não sei o quê. Não sei como você chama os tartarugas que ficam na frente, né? Você acaba de ir para um lugar onde você andou, e chega naquele momento você começa a ficar estressado, agitado. Isso é sinal de ansiedade. Faz o pedido lá para comer e faz 49 minutos que eu fiz o pedido. Mas não gosta que o seu chefe cobra de você um trabalho. Porque quando o seu chefe vai cobrar um trabalho de você, qual que é a sua? Eu tenho mais coisa para fazer, eu tenho minha vida. Não é assim? Isso tudo é sinônimo de ansiedade. Olha só que chique. Para um pouquinho, contempla a história de vida das pessoas.
Quem já tem aí os netinhos, para um pouquinho, contemple os netos, contemple os filhos, contemple o que Deus já te deu, contemple o seu passado, contemple o seu presente, faça um exercício para você mesmo. Mudar a forma de enxergar. Quando somos mais contemplativos, nós acalmamos o nosso espírito. Se tiver condições de fazer viagens onde você se depara com a natureza, as belas paisagens que temos, o Brasil é lindo, né, gente? É lindo. É nós que às vezes não vamos ver, né, as coisas. E ó, por mais bonita que seja a foto, temos fotos lindas. E alguns lugares eu de fato só vou conhecer pelas fotos. Mas pessoalmente é outra história, não é? Você vê. Ah, mas eu não tenho condições de ir para tal lugar. Não veio nem o nome de nenhum lugar agora para falar. Mas em tal lugar aí, bonitão. Mas aqui perto, você tem uma árvore plantada na sua casa ou no condomínio onde você mora? Não? Pecador. Plante uma árvore. Pecador. Contemple a árvore. As aves. É interessante esse negócio das aves, que a gente contempla a natureza, mas a gente fica bravo com ela. Você planta ali algumas alface, couve, e aí as aves vêm. E elas se alimentam daquilo. E quando você vai ver, você não consegue colher. Mas você está alimentando as aves. Você não pode ficar bravo. Porque Deus criou assim. Não adianta ficar com uma espingarda lá. É assim. Você tem que fazer, faz alguma proteção ali, para uma parte, mas deixa uma partezinha para elas, tadinha. Com o tempo. Você é um instrumento do Senhor para cuidar. Né? Quando a gente fala de natureza, muitas pessoas falam, eu não tenho paciência para isso não. Cuidado. O seu corpo pode dar indícios. Se não está dando, pode dar na frente. Então, primeiro ponto, desenvolva essa vida de contemplação. Segundo ponto, tenha a certeza de que Deus sabe de todas as coisas das quais precisamos, como pessoas e famílias. Essa certeza, ali no versículo 32, diz assim, está projetado aí. Porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. O que Jesus está falando é que, além de termos uma vida de contemplação, nós temos que ter uma convicção de que, de fato, Deus sabe de tudo o que nós precisamos. Quando Ele olha, manda a gente olhar e contemplar as aves, Ele fala, olha, elas não trabalham, os lírios não trabalham, mas Deus cuida. Está falando, então, tenha essa consciência de que Deus, o Pai Celestial, sabe de tudo o que você precisa. Meus irmãos, esse é um discurso muito fácil de fazer, e você pode até no seu interior falar, amém, realmente é isso, mas viver isso não é tão simples assim. Porque para você viver isso, você tem que abrir mão dos seus próprios desejos. Porque o que Jesus promete e fala que Deus cuida de nós, é do que de fato nós precisamos, e não do que nós desejamos. Conseguiram manipular os textos bíblicos nos dias de hoje e ficar trabalhando que nós teremos tudo aquilo que desejamos. Isso é uma grande mentira bíblica. Porque o que Deus promete nas Escrituras é o cuidado daquilo que nós necessitamos. Só que tem um grande detalhe. Porque Jesus está falando para olhar para as aves e os lírios, e está falando que quem sabe do que as aves e os lírios precisam é o Criador. Nós não temos as aves e os lírios pedindo algo para o Criador, entende? Nós temos o cuidado do Criador para as aves e para os lírios. E quando Ele fala para a gente contemplar isso, é para nós entendermos isso, que Deus, Ele sabe de fato o que você e eu precisamos. A nossa frustração, meus irmãos, não é porque falta para nós o que precisamos. A nossa frustração humana é porque não temos o que desejamos. Posso falar do sonho, Flávio? Pode. Ela nem respondeu.
Tiago e Amanda ouviram já falar do sonho. Eu tenho uma crise com esse negócio de sonho. Eu sonho, tá, gente? Sonho bastante. Coisas boas e ruins. Mas a gente tem um probleminha, não tem? A gente tem uma mania de falar assim, isso é o meu sonho. Eu sempre sonhei com isso. Deus não permitiu que o meu sonho. Ou quando quer acusar alguém, fala, você destruiu o meu sonho. É o meu sonho, minha esposa, ter um Camaro amarelo. Então para de ir para salão de beleza, para de comer, porque é o meu sonho. É igual casamento. Gente, eu vou falar, eu não ia falar do casamento, eu vou falar, desculpa, falar. Casamento. Eu falo desculpa porque é interessante isso. O preparativo para o casamento. Essa parte do é o meu sonho está presente em todos os casais. É o meu sonho desde criança. Mentira! Por que o sonho desde criança? Então tinha que ser na moda de quando você era criança. Por que o seu sonho bate com a moda atual? Então não é um sonho desde criança. É um desejo atual, assuma isso. Eu estou com crise de ansiedade, né? Estou batendo. Não, mas é só para ilustrar. Às vezes, meus queridos, não é a questão de sonho, de planejamento. Não, eu sempre sonhei. O seu sonho sobre casamento, pode avaliar. Ele tem muito a ver com o que apareceu na novela e nos filmes. Porque nós somos assim. Como é que eu vou saber o carro da... Qual é o carro da moda aí, gente? Assim, qual é o carro que é usado no Velozes e Furiosos? Ali, fala um aí pra mim. Fala aí, gente. Você nem sabe que carro que é aquele, tá? A Elba? Não, deixa a Elba quieta, né? Tá, mas esse carro lá do Velozes é a moda. Você só sabe desses carros por quê? Porque é bombardeado todo instante aí. Às vezes você pode ver um carro diferente passando na pista aí, mas se ele não é muito falado, não está nas revistas, não está nos filmes, na TV, talvez não chame tanto a sua atenção. Não tem erro nisso, tá? Em querer essas coisas, meus queridos. O grande problema é quando a sua expectativa do desejo se torna algo que, se Deus não te der, você vai ficar frustrado com Deus, entende? Essa é a grande questão. É quando substituímos diante de Deus as nossas necessidades pelos nossos desejos. Então, cuidado com essas desculpas de é meu sonho. Pode sonhar, e temos sonhos, sim. Pode ter, não tem problema, desde que você saiba o lugar deles. Porque muitos casamentos, às vezes, têm problema por causa dos sonhos. Porque um está frustrando o sonho do outro. O sonho de um é comprar o Camaro. O sonho da outra... Bom, não vou dar exemplo. É alguma coisa? Perigoso. Sonho. É complicado esse negócio, gente. Vou usar mais um exemplo pessoal aqui, né? Os irmãos perceberam que eu fui no cabeleireiro, né? Tava uma moita o negócio. Aí, o cabeleireiro falou, pastor, a casa não está caindo, mas o telhado tá. Tá aparecendo aí. Ainda falou, olha, fala com tal pessoa e tal pessoa lá, que tá tomando um remedinho e tal, né? Que o negócio está ajudando aí a telhar de novo e tal, né? E aí eu falei, deixa eu perguntar para a esposa, né? Porque... Falei, Flávia, e aí? Sabe quando você por dentro está falando, fala que não precisa, né? Ela olhou para mim e falou, não, eu não ligo para isso. E eu, yes, né? Porque, às vezes, começa uma necessidade. Se Deus quer permitir que o cabelo caia,
A Bíblia fala que não cai nenhum fio de cabelo, né, da minha cabeça sem que Deus saiba. Eu não tenho crise com isso. De coração, não tenho crise com isso. Pode cair os cabelos, eles já estão brancos, não vou pintar. Não tem problema, faz parte da vida. Mas isso para mim não tem, mas de repente para uma outra pessoa isso torna um problema. E aí, isso é uma necessidade ou é um desejo? É difícil você responder, não é? Porque vai entrar em choque o seu conceito. Eu acabei de falar que para mim, o meu conceito, não. Foi para ficar careca, eu vou ficar careca. Deus deu, Deus permitiu que caísse, a vida continua. Vão ter novas piadas, assim como eu sempre fui magrelo, ouvi todas as piadas de magrelo, já zoei os careca, agora eu entro no time deles, ponto. E vamos ser felizes com isso. Agora, para outras pessoas não, porque a estética é importante. Não, tem que ser tal. Só que se você tem um desejo e transforma ele como se fosse uma necessidade, isso vai te gerar ansiedade. Está entendendo? Especialmente porque Deus não promete cumprir e realizar os seus desejos. Ele promete te dar aquilo que é necessário. Então, essa certeza de que Deus sabe de todas as coisas que você e eu precisamos, precisa estar atrelado pelo fato de quem é que vai dizer se você de fato precisa ou não, é Deus, ok? Esse é o segundo ponto. Eu pulei toda a explicação do Gilson Bifano. Terceiro ponto. E não me pergunte quantos tem. Busque na sua vida pessoal e familiar as prioridades de Deus. O verso 33 é o verso mais conhecido, não é? Mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Está bem nítido ali. O reino de Deus. Como a gente gosta de citar esse verso para os outros. E como gostamos de riscar esse verso quando está em choque o nosso desejo e a nossa necessidade. Porque às vezes, por causa do nosso desejo, abrimos mão da nossa necessidade. Porque se eu vou e comprometo todo o meu salário para realizar um desejo, eu posso não ter o dinheiro para comprar o alimento para aquele dia. Agora, deixa eu fazer aqui a observação. O fato de não ter o alimento naquele dia não quer dizer que Deus não mandou o alimento, entende? Porque Ele mandou o recurso. Só que o que eu fiz com o recurso? Eu usei ele para os meus desejos. E por usar pelos meus desejos, eu abrir mão daquilo que é de fato necessário. E aí eu não posso ficar bravinho com Deus, estressado e pensar, e eu sei que vai gerar uma ansiedade. Mas eu tenho que entender que Deus cumpriu a sua promessa. Queridos, as prioridades de Deus precisam determinar as nossas ações no dia a dia. Eu sempre falo muito disso, e não é voto de pobreza em hipótese alguma. O que Deus te permite fazer, faça. Já supriu todas as necessidades e ainda dá para suprir algum desejo? Louve o Senhor e manda ver. Manda ver. Terminou de pagar o carro, dá para trocar o carro? Troca o carro. Dá para trocar a casa, reformar a casa? Faça isso. Agora, não inverta. Porque se você inverter, vai te gerar um problema, vai te gerar ansiedade. Sabe o que a ansiedade vai fazer? Fazer você duvidar do agir de Deus. E não vai ser mais contemplativo, mas você vai estar diante de Deus cobrando algo que Deus ele vai falar para você, olha, mas eu já te dei isso. Esse alimento que está faltando na sua mesa aqui, ó, ele virou roda, ele virou aquele aparelho, ele virou isso e aquilo. Era para você ter mantido o seu sustento. É pesado essa colocação? Claro que é. Mas, meus irmãos, se nós queremos uma intimidade mais profunda com Deus, temos que entender que Deus quer mudar os nossos princípios e valores, tá?
E também não podemos ter peso na consciência diante das coisas. Às vezes Deus permite para a gente fazer uma boa viagem, né? Conhecer lugares bonitos, louvado seja o Senhor por isso. Não é porque o irmão mora numa casa mais simples que você não pode ter uma casa talvez mais emperequetada. Mas entenda que não é a casa emperequetada que faz com que Deus te deu, porque Ele poderia ter te dado uma casa mais simples. E Ele estaria cuidando de você da mesma forma. Os princípios, as prioridades que o Senhor Jesus vem trazer nesse texto é: busque em primeiro lugar o reino. Entenda as prioridades do reino. Entenda o que é o reino. Porque o reino de Deus, ele não é ligado a essa terra. O reino de Deus é ligado à questão celestial. O reino de Deus, meus irmãos, está ligado diretamente a levar pessoas para Deus. O reino de Deus vai sempre estar ligado a compreender a essência do Evangelho. Essa mudança que o Senhor faz na alma é exatamente isso, para nós vencermos a ansiedade. Porque a ansiedade, meus irmãos, ela é gerada quando a nossa preocupação está nas coisas desta terra. Com a conta que eu tenho que pagar amanhã, com o que eu vou fazer amanhã, com algo que ainda vai acontecer. Só que detalhe, eu não sei se eu vou chegar até amanhã. Entende? O que Deus fala para a gente é: viva as prioridades do reino, viva hoje. Você está aqui hoje. O que você vai fazer depois do culto, deixa para pensar depois do culto. Ah, mas eu tive que planejar a alimentação. Legal, isso é joia, tá? Eu gosto de montar o cardápio da semana inteira, joia. Vai fazer compra com lista? Joia, siga a lista. Isso aí ajuda muito no controle financeiro, né? Não é essa a questão de viver de qualquer jeito, mas é realmente viver os princípios, né? Então, o que significa buscar o reino é estar atento às prioridades do reino. O reino está priorizado na pessoa de Jesus. Aonde Jesus está, ali está o reino, tá? Jesus está na sua casa, então ali está o reino de Deus. Jesus está na comunidade, então ali está o reino de Deus. Estabelecer o reino de Deus como prioridade é entender onde Jesus está, e é caminhar com esse Jesus, e ele está na sua vida profissional, né? E Paulo, ele vai falar para a gente lá em Colossenses 3, 1 e 2, para a gente pensar nas coisas do alto. Não é pensar alto como pessoas dessa terra, mas é pensar nas coisas do alto, para conseguir viver nessa terra. O grande problema, meus queridos, é que nós somos bombardeados a todo instante para vivermos presos aqui nessa terra. E, queridos, isso está tirando a prioridade do reino nas nossas vidas. A ansiedade, ela não virá por você estar dedicando uma vida com Deus. A ansiedade virá quando você não foca nas coisas de Deus. E quando eu estou falando focar nas coisas de Deus, não é ficar assumindo 300, 400 cargos dentro de uma igreja. Entenda bem isso. Mas é viver os princípios de Deus no seu lar, na sua casa. Se errar, reconhecer que errou. Lutar para não errar. Pensar bem nas prioridades, naquilo que é necessidade, naquilo que não é necessidade. Isso é viver o reino. Buscar o reino é fazer a vontade de Deus, e buscar o reino é fazer a obra de evangelização. Não adianta eu passar minha vida inteira aqui nessa terra, se no final dela eu não poder olhar e ver alguém que eu levei para Jesus, ou alguém que eu pelo menos testemunhei de Jesus, porque quem vai convencer é o Espírito. Eu posso conquistar muitas coisas profissionalmente falando, mas se eu não for um instrumento de Deus para falar do amor de Deus ou para testemunhar o amor de Deus, a minha vida não fez sentido nenhum. Isso é priorizar o reino. Eu poderia perguntar: como está a sua vida profissional, sua vida familiar, sua saúde? Você pode falar: está bem, está bem, está bem. E eu poderia falar: mas e aí? Quantas pessoas você tem testemunhado do amor de Deus? E você poderia... ia falar: então não está nada bem, porque a prioridade não é o reino. Sim, eu quero ser um bom profissional e testemunhar Cristo com a minha profissão. Joia, lute por isso.
Mas entende que a prioridade não é a profissão, mas é o reino? O que adianta eu ter uma linda casa se ela não for usada para mostrar o amor de Deus? Se ela não for usada para viver uma harmonia familiar? Nada. Absolutamente nada. E por fim, o último ponto, já até entrei nele. Viva a cada dia. A ansiedade é você pensar no amanhã. Então, o conselho de Jesus está aí, verso 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Viva o hoje. Viva o hoje. É diferente de curta o hoje, como a sociedade diz. Sabe o que é curtir hoje como a sociedade? Vai lá e faz um monte de conta, né? Sai comprando tudo que você quer, que você deseja, né? Isso é o curtir, mas não é isso. Está falando para você viver hoje. O que tem hoje para comer? Hoje temos o ovinho, tem uma saladinha, é isso, vamos curtir isso. O que dá para curtir hoje de lazer em forma de família? Dá para ir no bosque, beleza. Não, dá para fazer uma viagem, beleza. É curtir hoje, viver a cada dia, entendendo que o amanhã você vai se preocupar com ele amanhã, não é hoje. Ansiedade tem a ver com a síndrome do peru, né? É de véspera. Fica sofrendo na véspera, né? Não, deixa para sofrer lá na frente. O salmista lá no Salmo 118, verso 24, diz assim: esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nos alegremos nesse dia. É hoje, aqui, agora. Amanhã vamos nos alegrar no dia de amanhã. Hoje precisamos nos alegrar aqui, hoje, aqui, agora, curtir o momento, a vida, sermos menos chatos. Encaixa bem o desafio, né? Que não foi nem eu que programei aí, né? O desafio de não reclamar. A reclamação induz a ansiedade, gente, porque você fica inquieto com algo. E na verdade, Deus não quer que você fique inquieto, reclamando. Quer que você contemple e agradeça e viva. A sua vida vai ser melhor, a sua família vai ser melhor, a sua comunidade vai ser melhor, a sua igreja vai ser melhor, se você conseguir resistir firme quanto à ansiedade. É um mal do século, sim, estresse, mas ele pode ser trabalhado com a sua prevenção. E eu comecei falando de uma crise que eu tive, e eu já estava no ministério, primeiro ano de casamento, e a crise foi pesada. E quando eu fui no médico, e a médica sabia que eu perguntou o que eu fazia, eu falei que era pastor. Ela falou: olha, eu sei que muitos de vocês não acreditam, mas eu quero te recomendar um remédio aqui de ansiedade por 30 dias. Eu falei: pode dar, não tem problema. Se é para tomar, vamos tomar. E tomei, de fato, os 30 dias, só que eu não aceitei. Por se tratar de ansiedade, eu não aceitei ficar só com o medicamento, entende? Eu pedi para Deus, falei: Deus, eu preciso confiar no Senhor, porque a ansiedade tem a ver com falta de confiança e de fé. E aí eu me lembro que naquele período até o pastor Norival me ajudou, porque ele foi em casa, visitou, me levou alguns textos, me ajudou nesse processo de ler a palavra de Deus, de acalmar o espírito. Tomei o medicamento, mas depois eu não tive mais aquele problema, porque eu consegui reorganizar, né, e colocar em ordem o meu espírito diante de Deus. Talvez você tenha passado por lutas de ansiedade, talvez você tome até medicamentos. Não vejo problema nenhum nisso. Mas o problema é, você vai ficar dependendo dos medicamentos ou você vai entender e aceitar que Deus quer curar a sua alma? Esses pontos aqui que nós falamos vão te ajudar. Então que venhamos a saber de fato a viver uma vida contemplativa,
sermos conscientes de que Deus sabe de todas as coisas que necessitamos de fato, que busquemos as prioridades de Deus para a nossa vida e que, enfim, aprendamos a viver cada dia por vez. Que o Senhor então aplique ao seu coração, que o Senhor trabalhe na sua vida, que o Senhor te levante e que você possa olhar para o céu de uma forma diferente, para os pássaros de uma forma diferente, para a natureza de uma forma diferente, para a sua família de uma forma diferente, para tudo que Deus tem permitido em sua vida de uma forma diferente. Contemple e viva a cada dia. Querido Deus, estamos diante do Senhor e reconhecemos que só o Senhor pode tratar a nossa alma. Se não for pelo Senhor, nada pode ser feito. Que o Teu Espírito Santo continue o agir e o trabalhar em nossas vidas e que venhamos definitivamente vencer a ansiedade em nossas vidas e que vivamos para o Senhor a cada instante. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, pois é no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém e amém.